Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares aonde você for, aonde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje eu gostaria de tocar num tema um pouco delicado, abordando sobre a questão da alienação. Muitas e muitas pessoas não sabem, mas são pessoas alienadas. Mas o que é a alienação? Alienação é quando a pessoa está fora de si. Uma pessoa alienada é uma pessoa que não está fazendo o uso da sua razão. O que acontece? Existem, claro, né? Vamos dizer assim, os graus de alienação. Existem os extremos. Uma pessoa totalmente alienada, a gente pode falar que é uma pessoa louca. Mas existe, na maioria das pessoas, uma alienação que a sociedade coloca como informações falsas. Para quê? Para poder, de uma forma desonesta, uma forma perversa, manipular as pessoas. Vamos dar um exemplo bem simples. Chega na época da política. Aparece um candidato bem vestido, com uma boa aparência, e ele fala de uma maneira assim muito carismática que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo, que ele vai fazer aquilo outro. E você se convence disso. O que acontece? Você, de uma certa maneira, você se tornou uma pessoa alienada. Por quê? Porque antes de nós sairmos acreditando nas palavras das pessoas, nós temos que ter um senso crítico. Quem é aquele candidato? O que ele está propondo? Qual partido político que ele segue? Qual é a moral daquele partido? Veja, as pessoas ficam um pouco nervosas, bravas, quando se fala, por exemplo, de política. Algumas pessoas têm aquele ditado que diz assim, política, religião e futebol não se discutem. Desculpa, mas nós temos que estar abertos às discussões. Se um candidato político propõe uma determinada coisa, você tem que, em primeiro lugar, entender qual partido político dele, porque existem regras que esses partidos políticos seguem. Por exemplo, eu que sou católico, na doutrina católica nós somos totalmente contra a questão do aborto, em qualquer condição, né? Não se tira uma vida, quem tira a vida é Deus. Deus sabe o momento da pessoa. O ser humano não pode decidir no lugar de Deus em que momento tirar a vida de uma pessoa. Mesmo que esteja dentro da barriga da mamãe ou num leito de hospital, querendo que desliguem os aparelhos que mantêm a pessoa viva. Quantos e quantos casos não existem aí de pessoas que estavam sobrevivendo só por questão de aparelhos e de repente a pessoa se restabeleceu, voltou à vida, consciente, lúcida. Compreende? Quem decide o tempo da nossa vida é Deus, não é o ser humano. Então, você pega um partido político lá, você vai votar num candidato, mas aquele partido político tem, entre aspas, né, uma lei, uma moral que prejudica a sociedade, prejudica o ser humano, que vai contra a doutrina cristã, que vai contra aquilo que nós temos como verdade bíblica. Aí o que acontece? Você vai lá e vota naquele candidato. E aí ele faz o que ele quer. Porque o interesse dele, na verdade, na grande maioria, não é fazer um bem para a sociedade, não é ajudar as pessoas. É se beneficiar do cargo, do salário e de coisas que ele vai conseguir através do seu cargo político, né? Enfim, a gente poderia dar muitos outros exemplos. Você pega uma pessoa
que costuma assistir novelas ou filmes, seja o que for. E as novelas e filmes e outras coisas semelhantes passam determinados tipos de ideias, de conceitos. O que acontece? A pessoa, de tanto ver aquilo lá, acaba tomando aquilo como uma coisa natural, como uma verdade. E quando ela é interrogada sobre aquele assunto, o que acontece? Ela confirma. Não é isso mesmo, está certo. Será que diante de Deus, aquilo que o mundo tem como certo é positivo, é legal, é moral, é honesto, é cristão? Você percebe como que a gente tem que estar atento a essas coisas? Porque senão nós vamos nos tornar pessoas alienadas. Pessoas que são conduzidas pelas palavras dos outros. Veja, você que está assistindo esse vídeo, talvez você fale assim, mas ele está falando assim, mas ele está querendo criar uma opinião. Na verdade, o que eu estou querendo é abrir a sua mente e o seu coração para que você seja uma pessoa mais crítica. Você pode questionar o que eu estou falando para você neste vídeo. Qualquer outro vídeo que eu gravei. Os pontos para você colocar lá nos comentários estão abertos. Você pode me questionar, tem meu e-mail, tem o meu WhatsApp, para que você possa me questionar. E estou aberto à discussão. Mas o que nós vemos na televisão, especificamente em novelas e filmes, muitas vezes quer criar uma opinião anticristã. E a gente acaba sendo seduzido por essas palavras, por essas imagens que nos saltam aos olhos. Cuidado para que as pessoas, quando vierem lhe dizer alguma coisa, não acabe te enganando e você se torne um instrumento na mão de outros. Quantas vezes aqui na minha cidade eu vi estudantes fazendo manifestações e eles não sabiam, mas estavam sendo manipulados somente para criar tumulto. Aqueles direitos com os quais eles achavam que estavam buscando, querendo conquistar, na verdade quem manipulou eles sabiam que não iam conseguir. Porque não ia ser uma coisa legalmente possível. Então, qual era o objetivo daquelas manifestações? Criar tumulto. Aquelas pessoas que incentivaram, impulsionaram aquilo a acontecer, tinham uma ideia perversa por trás. Você percebe como que você tem que ser mais crítico? Se as pessoas mandarem você fazer alguma coisa, se elas disserem que você tem que ser de tal jeito, questione essa pessoa. Faça com que ela te diga quais as razões verdadeiras daquilo. Hoje, por exemplo, se a gente for falar em matéria de fé, olha quantas religiões existem no mundo, quantas igrejas que se dizem cristãs, mas que têm atitudes totalmente contrárias ao Evangelho. E as pessoas, talvez até com um sentimento bom no coração de querer seguir Jesus, acabam sendo manipuladas por essas outras pessoas. Por isso você tem que ter um senso mais crítico, questione. Eu queria trabalhar com você uma passagem do Evangelho para você entender um pouco do que é essa alienação. Está no Evangelho do nosso amigo Mateus, capítulo 27. É um momento em que Jesus vai ser julgado. E Pilatos coloca Jesus diante do povo e vamos ver o que acontece aqui. Estando, pois, reunidos, Pilatos disse-lhes: quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois bem sabia que o haviam entregue por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te comprometas com este justo, pois sofri muito hoje em sonhos por causa dele.
Mas o sumo sacerdote e os anciões convenceram a multidão que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Percebeu a questão da alienação aí? Eu vou ler de novo, ó. Mas o sumo sacerdote e os anciões convenceram a multidão que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Retomando a palavra, o governador perguntou: qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos disse: mas o que farei com Jesus, chamado Cristo? Todos disseram: seja crucificado. O governador insistiu: que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: seja crucificado. Palavra do Senhor. Graças a Deus por esta palavra. Veja, você conseguiu perceber nessa leitura como que as pessoas foram manipuladas? No momento elas estavam gritando lá: Hosana, o filho de Davi, toda aquela alegria da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E depois estão lá gritando: crucificam, solta o Barrabás. Por quê? Porque os sacerdotes convenceram as pessoas. Você percebe? E Pilatos, olha, puxa vida, né? Que mal ele fez, ele questiona. Não tinha mal nenhum em Jesus. Porém, né? Olha o que deu. Bem, o que eu quero dizer para você com este vídeo é que tente se libertar das amarras que o mundo tem colocado, né? Não seja uma pessoa manipulada pelo mundo, pela sociedade, pelo maligno. Questione-se. Veja se o que você está fazendo verdadeiramente é bom, se é justo, se é uma coisa que agrada a Deus. Busque as coisas que agradam a Deus. Você vai ver que não vai ter erro nas coisas que agradam a Deus. Não seja uma pessoa que nem aquele ditado popular que diz assim: ah, Maria vai com as outras. Não seja assim, não. Questione-se. Questione aquele que está mandando ou te dizendo determinadas coisas. Eu não estou querendo falar assim: ah, eu não vou mais ouvir ninguém porque tudo é mal, as pessoas têm interesses. E eu estou propondo a você que, seja quem for que falar alguma coisa para você, que disser, seja isso, seja aquilo, seja no campo político, seja no campo familiar ou religioso, que você tenha um senso crítico. Que você possa avaliar com olhos de Deus as coisas para você não errar. Porque tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, um dia vamos ter que prestar contas a Deus. Compreende? Então que essas palavras possam ser libertadoras para você. Amém? E que possa haver paz em seu coração. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.